Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero focalizar diferenças de coração entre Davi e Salomão. E o que isso tem a ver conosco, que lições nós tiramos disso daí. E vou tomar como referência o texto em 2 Crônicas, no capítulo 5, quando Salomão constrói o templo, termina, leva toda a mobília para o templo, todas as ofertas que Davi ofereceu a Deus, Salomão leva e guarda, em princípio não usa, mas guarda lá no templo. Salomão preparou, ensaiou a inauguração do templo, com todas as autoridades do povo, com toda a liderança das tribos, com todos os levitas, todos os sacerdotes, todos envolvidos ali naquele ato que seria o mais importante, entrega daquele templo ao Senhor. Eu creio que isso está faltando no nosso meio, em nossos dias, em nosso coração. Solenidade para com as coisas de Deus, reverência, seriedade, levar o culto a Deus a sério, você se preparar com antecedência para nem chegar atrasado, você dar culto a Deus desde o início, não ficar andando zanzando pelo salão de culto, não distraindo as pessoas. Você está ali para dar culto a Deus com toda atenção e reverência. Isso está faltando nas igrejas. Os crentes estão perdendo o temor a Deus. Aquilo que nós damos para Deus, o culto a Deus tem que ser o mais sério, o mais santo, o melhor que fazemos. O ponto alto da nossa vida cristã é o culto que nós damos a Deus e nos preparamos para Ele. Salomão se preparou, fez tudo que devia fazer, e quando tudo já estava pronto, preparado, naquela data, no 7º mês, uma semana antes da festa dos tabernáculos, porque ele já previa emendar, como de fato aconteceu, então ele bota todos no seu lugar, os sacerdotes com 120 trombetas. Trombeta, eu sempre lembro, é instrumento de fazer barulho, convocar o povo, e não instrumento musical. Os outros levavam instrumentos musicais, inclusive de sopro também. Mas os levitas músicos tocariam e cantariam, levando o povo também a cantar e louvar a Deus. E aquilo ficou algo muito bonito, aquela apoteose, aquela coisa sublime. E o texto diz, 2 Crônicas 5:13, que quando eles tocaram em uníssono, a um mesmo tempo, para cantarem e se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e lhe render graças, então aconteceu que a casa, a saber, o templo do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor, a Shekinah de Deus, encheu aquele templo. A glória de Deus desceu. Algo que se repetiu algumas vezes na história. Deus, no meu entender, gosta de repetir isto. Lá no deserto, no Monte Sinai, a glória de Deus se manifestou. Quando Davi ofereceu sacrifício naquele monte também, Deus confirmou a consagração daquele monte em Jerusalém. Aquele mesmo monte Moriá do Abraão, que se chamava Eira de Araúna, o Jebuseu, na época de Davi. Davi consagrou a Deus e Deus mostrou, é aqui o lugar. E Davi entendeu, por causa da confirmação de Deus com aquele fogo do céu, com a Shekinah. Em algumas outras poucas ocasiões isso aconteceu. E aqui com Salomão, da inauguração do templo, todos estavam debaixo do sangue
do cordeiro, do sacrifício pelo pecado. Não havia pecado nenhum em Israel mais. Muito sangue foi derramado, os pecados todos foram confessados e todos estavam debaixo do sangue. A glória de Deus desceu, a presença foi marcante, algo que Davi não tinha visto. Davi viu a glória de Deus descer, mas não aquela Shekinah, uma nação inteira, um templo glorioso, todo de ouro por dentro, multidão ali em volta, todos aparamentados, bem vestidos. Aquilo foi algo espetacular. Eu acho que é só comparável ao livro de Apocalipse, diante do trono, quando as coisas vão acontecer. Miríades e miríades de anjos, todos os seres viventes em todas as eras, todo joelho se dobrará, aquela glória do céu. É difícil a gente imaginar aquela glória tremenda. Pois Salomão teve um vislumbre daquilo, foi algo sublime. Deus estava vendo o coração de Salomão, mesmo considerando que o Salomão depois se desviaria, mas Deus honrou aquilo que foi feito. Meu irmão, você pode dar uma oferta e ser aceito pelo Senhor e amanhã se desviar. Deus aceitará aquela oferta. Aquela oferta não vai ter valor para o seu desvio futuro. Deus vai considerar depois do seu desvio. Ezequiel 18 mostra Deus raciocinando sobre isto. Deus é assim. Você está dando para Deus algo, um culto, Deus operando, algo maravilhoso acontecendo. Isso não é garantia de perseverança, de continuidade. Você poderá, inclusive, fazer como Salomão, se desviar mais tarde. Vai ser muito triste. Mas na inauguração, depois disso, quando a nuvem cedeu, o Salomão continuou, assumiu a tribuna e fez uma oração se dirigindo ao povo. E no capítulo 6, então, no versículo 5, o Salomão narra isto. Desde o dia em que o Senhor falou pessoalmente a Davi, desde o dia em que eu tirei o meu povo do Egito, não escolhi cidade nenhuma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa ao meu nome, nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel. Mas agora eu escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel para sempre. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração, Salomão continua, edificar uma casa ao nome do Senhor. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver no teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho que descenderá de ti. Interessante, Salomão cita uma parte da aliança de Deus feita com Davi. Mas nessa aliança Deus disse, meu servo, não é você que vai construir uma casa para mim. Deixe isso para seu filho, que não vai ter outra coisa melhor para fazer na vida. Mas eu que vou construir uma casa para você. Toda a sua descendência, a sua herança espiritual, o seu legado para as novas gerações, para todas as gerações, para os cristãos, o seu legado é a casa que eu vou edificar. Eu escolhi Jerusalém para sempre Jerusalém será o lugar do meu trono aqui na terra. E no Apocalipse, o próprio Deus descerá com a nova Jerusalém para estabelecer ali, naquele lugar de Jerusalém, o lugar dele pela eternidade. Pela eternidade. Assim termina o Apocalipse no capítulo 21. Davi foi escolhido e Jerusalém foi escolhida. A Jerusalém, o local, será para sempre o local escolhido por Deus. E Davi será para sempre o chefe do povo de Deus. Davi, o amado.
Mas aqui na terra, Davi não viu glória. E quando ficou velho, ele ficou doente, não pôde ver as coisas acontecerem. Houve briga pela sucessão dele. E foi assim que Davi morreu. Sem glória humana, sem Shekinah, sem apoteose, sem multidões em volta dele. Mas ele morreu com o Senhor, aliança com Deus. Eu quero fazer essa diferenciação. A glória de Deus veio sobre aquela casa e depois no livro de Ezequiel a glória saiu, para nunca mais voltar, para aquele templo não. A glória veio para aquela casa. Ali Deus colocou a presença dele por causa da arca da aliança. A glória estava trancada no Santo dos Santos daquela casa. A glória em Davi estava no coração dele e para sempre. Essa é a diferenciação entre o Antigo e o Novo Testamentos. No Antigo Testamento, a glória estava naquela casa e depois foi embora. No Novo Testamento, a glória é o Espírito Santo de Deus em nós e será para sempre no coração de Davi, dos descendentes de Davi. Meu irmão, não valorize o templo aqui na terra, e há muitas igrejas construindo templos e cada um mais bonito que o outro, disputando templos maiores, mais bonitos, reuniões mais cheias de gente, número de pessoas. Meu irmão, não valorize esta Shekinah aparente no templo. Valorize a presença de Deus no seu coração, queira dar frutos. Mais importante que você assistir um culto bonito, maravilhoso, um ajuntamento grande, é você ganhar uma alma, você levar uma pessoa a Cristo, você orar ali na presença de Deus, derramando seu coração. Isso é mais importante. O que Davi fez é muito mais valioso para Deus do que o que o Salomão fez. Salomão fez aquilo tudo e se perdeu, não adiantou nada. Davi, o que fez para o Senhor, dando seu coração, sua vida, garantiu herança para sempre. Você quer viver pela eternidade? Ame o Senhor e não os ajuntamentos religiosos, a religião, templo, aparência, títulos aqui na terra. Valorize o que é eterno. Ganhe almas, invista em dar a sua vida para que pessoas conheçam o Senhor. Esse é o melhor investimento.